Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como fazer soma de forças. Muitas vezes é importante que nós saibamos qual é a força resultante que age sobre um corpo. E para fazer essa soma, precisamos saber fazer soma de vetores. Somar forças é muito diferente de somar grandezas escalares, como por exemplo a temperatura, onde basta fazer uma soma de números. Podemos tomar como exemplo a temperatura em Campo Grande em uma terça-feira de manhã, 25 graus Celsius. Se dissermos que ao longo do dia a temperatura vai aumentar em 3 graus Celsius, para saber a temperatura final, basta fazer uma soma simples, 25 mais 3. O resultado será 28 graus Celsius. Para somar forças, não podemos fazer da mesma maneira, pois a força é uma grandeza vetorial, e para fazer soma de forças, necessitamos aprender como fazer soma de vetores. Nesse vídeo, nós vamos analisar diferentes situações onde podemos somar forças que são colineares ou não colineares. Conhecer a força resultante que age sobre um corpo é muito importante, pois a partir dela saberemos qual é a direção e o sentido da aceleração desse corpo. Vamos começar a falar das forças utilizando um exemplo muito simples, uma situação onde temos um livro apoiado sobre uma superfície e desse modo temos duas forças agindo sobre ele, força-peso e força normal. Podemos ver tanto na imagem quanto no diagrama de corpo livre colocado ao lado que as duas forças são colineares. Forças colineares são forças que estão na mesma direção. Sempre que tivermos forças colineares, fazer a soma desses vetores é muito fácil, pois basta somarmos ou subtrairmos os módulos dos vetores, já que eles agem na mesma direção. Se as forças estiverem agindo no mesmo sentido, nós somamos os módulos, pois o efeito delas é sempre somar. Como, por exemplo, quando duas pessoas tentam empurrar um carro. As duas empurram no mesmo sentido, então o efeito das duas forças é somado. No caso em que estamos estudando, as duas forças estão em sentidos opostos, ou seja, nós devemos subtrair os módulos das duas para obter a força resultante. Nesse caso, vemos que no eixo y temos uma força normal de 8 newtons e uma força-peso de 8 newtons. As duas devem ser iguais porque o objeto está em equilíbrio. No eixo x não há forças, ou seja, não temos forças horizontais. Mesmo havendo forças no eixo y, vemos que a soma é zero, pois devemos subtrair o peso e a normal. Juntando todas as forças que temos no eixo x e no eixo y, vemos que o resultado é uma força nula. Dessa forma, representamos a força resultante que age nesse livro por um vetor nulo. Vamos agora ver outro exemplo. Uma situação onde temos uma caixa em cima de uma mesa que é puxada por uma pessoa através de um barbante. No momento em que a pessoa puxa o objeto, as forças que agem sobre a caixa são estas: peso, vertical para baixo, força normal, vertical para cima, força de tensão, representada em verde, agindo no barbante sobre a caixa, e a força de atrito, representada em lilás. Podemos ver ao lado um diagrama de corpo livre com todas as forças que estão agindo sobre o objeto. Nesse caso, temos tanto forças agindo no eixo y, vertical, quanto forças agindo no eixo x, horizontal, então devemos analisar cada caso separadamente. No eixo y, temos a força peso e a força normal, ambas de 10 newtons. E no eixo x, temos as forças de tração, de 9 newtons no fio, e a força de atrito, que tenta impedir o movimento da caixa, de 6 newtons no sentido oposto. Para o eixo y, vemos que subtraindo o peso e a força normal, temos o resultado de 0 newtons, ou seja, não a força resultante no eixo y. Já no eixo x, subtraindo a tração e a força de atrito, temos 9 menos 6, que resulta em 3 newtons. Como a força de tração é maior que a força de atrito, a força resultante estará no sentido da força de tração, que é o sentido na qual a caixa se movimenta. No diagrama ao lado, temos a representação da força resultante, que está exatamente no sentido da força de tração. Ou seja, o resultado de todas as forças que agem sobre a caixa de maneira combinada é igual à força resultante representada em verde. Vamos agora analisar um exemplo em que a mesma caixa é empurrada por duas forças sobre um piso horizontal. Vamos supor que duas pessoas resolvem empurrar essa caixa. Uma das pessoas empurra com a força F1, representada em azul, e a outra pessoa empurra numa direção perpendicular, aplicando a força F2, representada em lilás. Aqui temos o diagrama de corpo livre da caixa. A força 1 tem um módulo de 3 newtons, enquanto que a força 2 tem um módulo de 4 newtons. Nesse caso, as duas forças são perpendiculares, ou seja, não podemos simplesmente somar os módulos.
Já sabemos que a força resultante que age sobre a caixa não será de 7 newtons, que seria a soma dos módulos das duas forças, 3 newtons e 4 newtons. Nesse caso, as duas forças formam um ângulo de 90 graus. Para descobrirmos a direção e o sentido da força resultante, devemos traçar um paralelogramo utilizando como lados os dois vetores sinalizados. Vemos que nesse caso, formamos um retângulo. A força resultante que age sobre a caixa, ou seja, o vetor que é o resultado da soma das duas forças, é representado pela diagonal desse paralelogramo, ou seja, a diagonal do retângulo. Como fazemos para calcular o módulo desse vetor resultante? Devemos observar a semelhança que essa situação tem com um triângulo retângulo, onde o vetor resultante é a hipotenusa e os outros dois vetores são os catetos. Nessa situação, podemos usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da hipotenusa, que seria o módulo da força resultante. Utilizando o teorema de Pitágoras, vemos que o módulo da força resultante é dada pela raiz quadrada da soma dos módulos dos dois vetores ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dessa forma, teremos que o módulo da força resultante é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 9, mais 4 ao quadrado, que é 16. Somando 9 com 16, temos 25, ou seja, o módulo da força resultante é igual à raiz quadrada de 25, ou seja, 5 newtons. Veja que esse resultado é muito diferente do que teríamos se somássemos simplesmente os dois módulos. Não podemos dizer que há 3 forças aplicadas na caixa. Há apenas 2. E essas duas podem ser substituídas pela força resultante. Nesse diagrama temos apenas a força resultante sendo representada. Podemos representá-la em forma de vetor, com suas coordenadas, menos 4 em x e 3 newtons em y, e também apenas o seu módulo, sendo o módulo da força resultante igual a 5 newtons, que calculamos anteriormente. Por fim, podemos ver uma imagem da caixa com a força resultante sendo representada. Se em vez de 2 pessoas empurrando da forma como vimos anteriormente, tivéssemos apenas uma e quiséssemos que o resultado fosse o mesmo, essa pessoa deveria aplicar exatamente o valor da força resultante na direção indicada. Mesmo no caso onde tivéssemos 2 pessoas empurrando, o movimento da caixa se daria na direção da força resultante. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos diferentes situações onde podíamos calcular a força resultante que age sobre um corpo, situações onde as forças são colineares ou não. Na próxima aula, vamos ver como decompor vetores, uma ferramenta muito importante na hora de calcular a força resultante. Bons estudos e até a próxima!